Hoje a gente segue mais um pouquinho aqui com o deputado federal Kim Kataguiri. O Josias de Souza está fazendo a pergunta dele. Antes, vou até trazer uma notícia nova que cai aqui, é a nossa manchete principal, que tem a ver com o estado de São Paulo, já que estamos com o deputado federal por São Paulo. É importante a gente falar sobre isso. O governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, se comprometeu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, para que a Polícia Militar use câmeras corporais. Reportagem essa de Mônica Bergamo, que acaba de sair no jornal Folha de São Paulo, dizendo que o governador Tarcísio de Freitas assumiu o compromisso de que policiais militares usem câmeras corporais durante operações no estado de São Paulo. O compromisso foi feito com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no âmbito da ação em que a Defensoria Pública do estado de São Paulo pede a obrigatoriedade do uso das câmeras. A gestão Tarcísio apresentou um cronograma que estabelece a implementação das câmeras até setembro deste ano. No ano passado, a Defensoria e a ONG Conectas protocolaram na Justiça de São Paulo uma ação pedindo a obrigatoriedade do uso das câmeras. As entidades chamaram a atenção no processo para relatos de supostas execuções sumárias, tortura e invasão nas cidades de Santos e Guarujá dentro da Operação Escudo. A Defensoria requisitou as imagens das câmeras que deveriam estar sendo usadas nos uniformes pelos policiais, mas não havia imagens disponíveis na maioria das ações que resultaram em mortes no litoral de São Paulo. A operação policial, que foi desencadeada entre julho e setembro do ano passado, foi uma das mais letais da Polícia Militar. Pelo menos 28 pessoas morreram em 40 dias de supostos confrontos entre policiais militares e também pessoas que eram alvo dessa operação. E aí, numa decisão de primeira instância, chegou a determinar que o governo estadual utilizasse essas câmeras. O presidente do TJ, no entanto, derrubou a decisão horas depois. E agora a questão foi para o Supremo Tribunal Federal, num acionamento feito pela Defensoria, e agora vem a determinação de Barroso e o compromisso do governador Tarcísio de Freitas. Acho importante a gente tratar desse assunto. Desculpa, Josias, acabei cortando você aí até para a gente fazer a estrutura da tela. Depois você volta à sua pergunta, mas já que eu entrei nesse assunto, como é que o senhor analisa isso, deputado Kim Kataguiri, sobre esse compromisso do governador Tarcísio do uso das câmeras? O senhor acha importante o uso dessas câmeras para evitar a violência policial em São Paulo? Eu acho que eu preciso analisar, né? Fiquei sabendo dessa decisão agora para saber em que condições, né, essas câmeras vão ser utilizadas, que tipo de operação. Eu pessoalmente acredito que as câmeras deveriam ser utilizadas não apenas, né, em relação à garantia do cidadão sobre a atividade policial, mas também na produção de provas para o inquérito policial, no uso do combate ao crime. Acho que existe a possibilidade de você colocar tecnologia embarcada nessas câmeras para ter o reconhecimento facial de criminosos que estão no Córtex, por exemplo, no banco de dados do Ministério da Justiça ou no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ou que estão sendo procurados pela Interpol, por exemplo. Já há esse tipo de tecnologia sendo utilizada não em câmeras corporais, mas em câmeras fixas instaladas em São José dos Campos e Mogi das Cruzes, por exemplo, mas é possível que isso seja feito em câmeras corporais. É possível também colocar câmeras nas viaturas para reconhecimento de placa de veículos furtados, roubados, ou com placa fria. Então, na minha avaliação, acho que deve servir para os dois lados, né? Tanto para evitar, né, que algum policial cometa algum crime, para que algum policial se corrompa, como também para proteger o policial na sua atividade e ajudar ele a combater o crime. Agora, isso já não estava evidente, deputado, porque as câmeras foram implementadas há muito tempo em São Paulo, na gestão Dória ainda, né? E as estatísticas disponíveis, elas mostram que houve uma queda superior a 70% na letalidade policial e houve também uma queda no índice de morte de policiais. Portanto, é de fato, como o senhor diz, uma via de mão dupla, não é? A câmera não serve só para incriminar o policial, ao contrário, se o policial se porta adequadamente, ele vai ser, aquela imagem vai ser para ele uma proteção, não é? Não acha que já estava claro isso quando o governador pisa no freio nesse programa, que ele agora parece estar assumindo compromissos verbais, ele não errou?
Na verdade, Josias, do que eu analiso de processos judiciais, especialmente na justiça militar, né, a maior parte das imagens das câmeras tinham sido utilizadas e vinham sendo utilizadas para incriminar e para prejudicar policiais, inclusive policiais inocentes, né? Muitas vezes as imagens, os recortes das imagens eram distorcidos em acusações no âmbito de julgamentos de auditores ali da justiça militar, para prejudicar a atividade policial, e essa tecnologia embarcada a qual eu me referi, em relação a reconhecimento facial e reconhecimento de placas de veículos roubados, não existe, né? Inclusive, esse é um dos problemas, né, da continuidade do programa de câmeras corporais de João Dória, porque as câmeras que foram adquiridas, né, na licitação, na disputa pela gestão Dória, não permite que você acople essa tecnologia, não permite que você faça parcerias com outras empresas e que outras empresas que não aquela que forneceu aquela câmera corporal possam, né, oferecer soluções de tecnologia para ajudar no combate ao crime. Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente teve na licitação e na implementação das câmeras corporais na gestão Dória. Foi uma licitação muito engessada, foi uma licitação que prendeu muito a administração, a empresa que fornece essas câmeras corporais, e que não dá a possibilidade de você fazer esse uso de tecnologia embarcada que eu citei logo na primeira resposta. A pergunta que eu ia lhe fazer antes, deputado, que faço agora, nós estávamos discutindo sobre política, redes sociais. O que eu queria saber é: o senhor considera razoável a tese segundo a qual o que é crime fora da internet é crime também na internet, nas redes sociais? Se considera que essa tese é razoável, não avalia que, de alguma maneira, nós teríamos que ter uma regulamentação para assegurar que isso ocorresse? Que o que é crime fora das redes sociais fosse também criminalizado dentro das redes sociais? Mas me dá um exemplo hoje, Josias, com a legislação atual, do que é crime fora das redes sociais, mas não é crime nas redes sociais. Estímulo à criminalidade, tivemos aí recentemente no país assassinatos realizados em ambiente escolar. O Ministério da Justiça chamou as redes sociais, pediu a uma delas, por acaso, o ex-Twitter, que agora é X, que retirasse da sua plataforma um determinado grupo que estava estimulando ataques em escolas, estava planejando ataques em escolas, e a rede social se negou a fazer. Isso já é crime hoje, Josias. Hoje você já não pode incentivar a matança de crianças em rede social. Sim, mas a plataforma não acha que é. A rede social acha que ela tem liberdade para divulgar qualquer coisa. O dono da Aí, X esteve no Brasil e disse: olha, não vou respeitar a ordem judicial nenhuma. olha, em relação a esse caso específico que você citou, eu não conheço as minúcias do processo judicial para saber se a defesa foi exatamente essa, tecnicamente falando, que você acabou de Não, me afirmar. tanto que Quais são os fundamentos jurídicos depois disso, né? Até para a gente poder debater com mais qualidade. chamada ao Ministério, a representante da plataforma disse que não divulgaria, depois pressionada, acabou divulgando, ou acabou retirando o conteúdo, quer dizer, porque realmente agora está o Elon Musk, para citar outro exemplo, na Austrália, havia imagens de uma pessoa assassinada dentro de uma igreja. Essa imagem foi divulgada na plataforma, na Austrália, e o Elon Musk disse: olha, não vamos retirar, não acho que seja razoável a ordem para retirada. Há uma zona cinzenta. Não considera que é adequado regulamentar isso? A regulamentação já existe, é o Marco Civil da Internet. Agora, o que tenta se fazer, o que tenta se aprovar com 2630 é muito menos, né? A regulamentação sobre cometimento de crimes em redes sociais são 2 ou 3 artigos apenas, em mais de 30 artigos, Josias, que o PL 2630 trata, que fala efetivamente sobre crimes cometidos em redes sociais. O projeto gasta mais tempo prejudicando a publicidade e os segredos industriais das redes sociais do que de fato tratando sobre crimes na internet. E, mais uma vez, crimes cometidos na internet não só são os mesmos dos cometidos em vida real e a mesma responsabilização penal que já existe hoje no Código Penal, como o procedimento para se tratar desses crimes já está previsto no Marco Civil da Internet. O que eu vejo, na realidade, é um lobby muito grande de grandes veículos de imprensa que estão insatisfeitos com a queda nos seus anúncios, com a queda nas suas receitas e que querem prejudicar as receitas de redes sociais, os anúncios em redes sociais,
para voltar a ter uma parte do seu pedaço de mercado. Eu vejo mais uma disputa comercial nisso aí do que efetivamente uma discussão sobre coibir crimes cometidos em redes sociais. Eu mesmo, por exemplo, sou autor de um PL que trata sobre inteligência artificial para a gente aumentar, né, a punição e criar uma punição específica para o uso de deepfakes, né, para uma pessoa que utiliza inteligência artificial para simular uma pessoa falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que ela não fez, né? Eu não sou contrário a você punir crimes que aconteçam nas redes sociais. Eu só acredito que a regulamentação que está sendo proposta, ela trata muito menos de crime nas redes sociais e muito mais de uma disputa comercial movida por um lobby da grande imprensa para tentar ter mais receita de publicidade do que efetivamente cometer crime na rede. Agora, em relação até ao posicionamento dos países, né? Hoje, uma notícia interessante, não tem a ver com Elon Musk, mas tem a ver com o TikTok. Né? O Congresso americano, não sei se o senhor já viu essa notícia, mas o Congresso dos Estados Unidos aprovou hoje um projeto de lei que pode proibir o funcionamento do TikTok nos Estados Unidos. Isso se a plataforma chinesa não passar o comando da plataforma para um proprietário americano, que não quer um comando que venha de fora, justamente para não ter essa questão que a gente está vivendo aqui. O que o senhor analisa a respeito disso? O senhor apoiaria essa decisão aí do Congresso americano? Acha que realmente o dono da plataforma e o comando da plataforma tem que estar no país? Não, discordo veementemente, mesmo porque se a gente fosse seguir essa regra, não ia ter rede social no Brasil, né? Porque as redes basicamente estão nos Estados Unidos. Se a gente fosse exigir a exigência, por exemplo, que se tem hoje para concessões, para rádios, para televisões que constitucionalmente precisam ter a maior parte do capital, salvo engano, 70% nas mãos de brasileiros, a gente vai inviabilizar o funcionamento de redes sociais no nosso país e acho que os Estados Unidos, mesmo tendo uma condição muito melhor do que o Brasil para exigir esse tipo de coisa, não deveria fazê-lo. Acho que é uma medida exacerbadamente nacionalista e incompatível com uma liberdade de expressão que é natural dos próprios Estados Unidos, né? É uma espécie de censura? O senhor classificaria dessa maneira? Parlamentares americanos estão censurando também, não? Sim, se você está impedindo uma pessoa de se manifestar numa rede social, qualquer que seja, de certa maneira você está censurando, sim. E isso pode acontecer aqui Mas no aí, Brasil? O senhor acredita que... porque Eu acho que normalmente apenas. os parlamentares brasileiros às vezes se inspiram nos parlamentares americanos, né? Eu acho que apenas por via judicial. Eu não vejo o parlamento brasileiro aprovando qualquer medida dessa natureza. Deputado, eu queria agradecer sua participação ao vivo aqui. O Ronilson queria fazer mais uma pergunta, Ronilson? Mais que pergunta, é um complemento um pouco na linha dessa massa cinzenta que o Josias colocou, que tem a ver com relação ao alcance de determinadas declarações, determinadas posturas. E eu acho que isso está dentro dessa massa cinzenta que determinadas afirmações, você é crítico com relação, você faz ataques com relação a uma determinada minoria, ou se você é hostil com relação a uma determinada minoria, e você faz isso fora da rede social, dentro do privado, dentro da sua capacidade do seu alcance no seu convívio físico, isso tem efeitos muito, muito menores. Isso pode estar dentro enquadrado como liberdade de expressão, não necessariamente como uma espécie de ataque ou estímulo à violência necessariamente. Mas na medida em que isso passa para o universo virtual, em que você tem uma capacidade de alcance muito maior e chega em muito mais gente, em contextos diferentes, de históricos diferentes, você pode estar produzindo uma série de estímulo de engajamento numa postura mais hostil e, no limite, mais violenta com relação a determinados grupos, ou causas, ou minorias, ou etc. Você não acha que essa massa cinzenta que o Josias colocou, ela não continua exatamente também por isso? Existe uma diferença daquilo que tem um determinado alcance no mundo real, que se torna muito mais nocivo e muito mais fomentador de violência no universo virtual? Sim, e essa diferença ela é prevista no nosso Código Penal. Nosso Código Penal diz que quando, nos crimes, por exemplo, de difamação ou de calúnia, quando eles são divulgados por qualquer meio, né, que aumente, que amplifique, né, aquele crime, né, ou seja, que você cause um dano muito maior por causa do alcance daquilo que você está dizendo, a sua pena vai ser maior, né, a dosimetria da pena aplicada pelo juiz vai ser maior. Então, isso já tem previsão no nosso Código Penal.